Olá, gente, tudo bem? Eu vim aqui fazer um comentário sobre o vídeo que está circulando aí na internet, pelo menos passaram para mim, em relação à Igreja Católica Romana e a sua relação com o Anticristo. Eu decidi fazer um comentário aqui, interessante, creio eu, porque essa é uma matéria que nós precisamos estar realmente atentos. Na teologia protestante, nós temos três formas de encarar o destino da igreja, em primeiro lugar, né? A forma pré-tribulacional, a forma mid-tribulacional e a forma pós-tribulacional. Quando se fala de tribulação, se refere ao que foi profetizado por Daniel muitos anos antes de Jesus Cristo, com respeito a 70 semanas. A cada semana correspondia a 7 anos, segundo o que está escrito lá no livro de Levítico. Então, aí o que acontece? 70 semanas, desde a restauração promovida por Esdras até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua morte, passaram-se 69 semanas multiplicadas por 7, que dão 483 anos. Depois disto, com a morte do ungido, diz lá que chegaria o final. Deus traria o juízo às nações e ponto final. Acontece que isso não se passou. Então, ficou faltando uma semana, ou seja, 7 anos, onde situações aconteceriam. Uma delas é que o príncipe do povo que matou o ungido, no caso o príncipe do Império Romano, digamos assim, né? O príncipe que não é o príncipe daquele povo, mas o príncipe que se originar daquele povo, ou seja, que vier daquele povo, este fará uma aliança de 7 anos com muitos, diz ele, mas que na metade dessa aliança ele quebrará o pacto e trará para si a adoração, promoverá uma perseguição contra aqueles que não se submeterem à sua vontade. Enfim, essa 70ª semana ainda não aconteceu, ou seja, ela é futura. Mas tem duas coisas que o apóstolo Paulo ensina para nós, que o arrebatamento, que é uma doutrina assim pouco explorada no Novo Testamento, mas que o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e venha uma grande apostasia. A palavra apostasia significa retirar-se de uma fé, mas alguns acham que esse retirar-se significava retirar-se do cenário. Alguns então acreditam que sem que primeiro venha a apostasia, seria sem que primeiro venha o arrebatamento. Então, mas fica meio sem nexo, porque o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, assim: amados, não deis ouvidos a todo espírito, porque nossa reunião com ele não acontecerá sem que primeiro, o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, ou seja, a apostasia, na verdade, é um grande afastamento de Deus. Um grande afastamento de Deus através de outros deuses, outras religiões, uma consciência mundial da não necessidade de Deus, de uma adoração à natureza. É verdade, o vídeo trata até sobre isto. Mas é evidente que a apostasia vai significar um abandono de verdade de Deus, e da necessidade de Deus, ou do Deus da Bíblia, ou a aceitação de vários deuses, ou mesmo a força de uma só entidade, que vai convergir para a adoração ao anticristo que ele promoverá. Então, dois grandes sinais que a igreja vai ter primeiro, esta grande apostasia mundial, que já está acontecendo, mas será em nível muito, muito maior. Muitas pessoas que faziam parte da igreja vão se tornar adoradores desse novo modelo
do modelo em que não existe uma doutrina, e que existe uma aceitação de todos os hábitos, todos os costumes, todas as pessoas ligadas a este Deus, a esta força, ao Deus universalista, em que todos podem estar dentro daquela mesma filosofia, daquela mesma fé. Isso parece ser muito bonito, mas não é bíblico. E aí, então, depois disto, se manifestará o anticristo. É claro o que o Novo Testamento ensina. Aí, então, ele será manifestado o iníquo, diz a palavra de Deus. E ele se levantará contra tudo que se chama Deus o objeto de culto. Isso ele já fará na segunda metade desta 70ª semana, ou seja, que a gente chama de grande tribulação, que Jesus Cristo mencionou no seu discurso profético, registrados no Evangelho de Marcos, registrado no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, especialmente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Então a igreja precisa estar atenta sim para o que está acontecendo. Será uma terrível infantilidade de nossa parte pensarmos que este mundo está caminhando para o melhor. Existem outras visões escatológicas que procuram suavizar isto. Por exemplo, a visão pós-milenista é uma visão muito bonita. Ela não admite um milênio literal de Jesus Cristo aqui nesta terra, mas admite que o cristianismo vai avançar em escalas proporcionais enormes, até que praticamente toda a sociedade mundial será convertida a Cristo. Esta é uma visão muito otimista do mundo e que parece colidir com aquilo que os apóstolos esperavam, porque os apóstolos esperavam a manifestação do anticristo para os seus dias. Esta que era a verdade. O apóstolo Paulo esperava, inclusive, o arrebatamento para os seus dias. Ele fala: e nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Então, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A ordem seria esta. Então, primeiro os mortos ressuscitam e nós, os vivos, seremos transformados. O apóstolo Paulo também fala na sua carta para os Coríntios. Então, não podemos ficar inocentes ao que está acontecendo, não. Essa expectativa pós-milenista, ela é interessante. Ela é expectativa, por exemplo, defendida muito pela igreja presbiteriana, que é uma expectativa bonita, forte, realmente. Ela é motivadora para que o evangelho se torne mais relevante nos meios sociais, mas um evangelho limpo, puro, verdadeiro. Não é o que estão levando aí para a mídia para tentar fazer-se simpático às pessoas, negando doutrinas, negando princípios cristãos, mostrando que o evangelho parece uma coisa assim muito religiosa mesmo, religião, e cada um tem a sua e ponto final. Mas nós cremos na palavra de Deus, a diferença está aí. Nós cremos na palavra de Deus, e por crermos na palavra de Deus, e por vermos que a palavra de Deus tem se cumprido ao longo dos séculos, profecias foram feitas em relação ao Filho de Deus e elas se cumpriram, profecias que foram feitas sobre Israel, que envolveram nações. Vejam, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medos e persas, os gregos, eles todos foram previstos com antemão pelos profetas bíblicos. Ou seja, nós seremos muito inocentes se porventura negarmos que estamos vivendo dias proféticos, e se não forem dias proféticos, são anteproféticos, mas a Bíblia é um livro de verdades espirituais inquestionáveis. Então estejamos firmes, atentos para o que vai acontecer. Esse é o momento da gente andar com firmeza, com segurança. Esse é o momento da gente andar mais e mais aliançado na palavra do Senhor, firmes nas suas promessas, mas sabedores que chegará um tempo realmente. E o vídeo, por fim, ele tenta colocar a figura da Igreja Católica como fator restritivo da manifestação do anticristo.
Os protestantes acreditam que esse fator restritivo seria a própria igreja sendo arrebatada. Mas isso é uma coisa que a gente pode falar depois. Fica com Deus, meu irmão. Vamos nos cuidar. Vamos ficar na presença do Senhor.